No livro do Apocalipse, no capítulo 2, nós estamos ministrando uma série de mensagens acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Acredito que os irmãos já devem ter tido a oportunidade, em outras ocasiões, de poder ler essas cartas e de mesmo estudá-las, né? Numa perspectiva um tanto mais escatológica. Dessa vez nós estamos ministrando essas cartas não numa perspectiva escatológica, mas estamos procurando abstrair as verdades aqui contidas e as advertências que Cristo trouxe à sua igreja. É importante que nós, ao olharmos para essas cartas aqui, carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia, que nós possamos nos aproximar dessas cartas com um coração aberto, um coração desejoso de receber da parte de Jesus Cristo a sua orientação. Levando em consideração que são cartas que o próprio Jesus ditou para que João as escrevesse e enviasse à sua igreja. Então, como eu disse aqui na abertura dessa série, na primeira mensagem, que no tempo que havia cartas, hoje em dia tudo está mudado, né? Hoje em dia tem WhatsApp, tem e-mail. E-mail também é uma carta, mas é uma carta eletrônica, uma carta mais rápida. Não é? Mas antigamente, quando alguém tinha um parente distante, alguém que morava muito longe da sua casa, a pessoa ficava na expectativa de receber a carta daquela pessoa. Né? Uma carta da pessoa amada, uma carta de um filho, uma carta de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um parente. E quando então aquela carta chegava, a gente abria avidamente para ler. E para então absorver aquelas palavras, né? Saber o que o outro tem a dizer, quais são os seus sentimentos, enfim. E do mesmo modo, nós devemos também nos aproximar dessas cartas aqui do Apocalipse. Os irmãos imaginem que Cristo Jesus, ele estabeleceu a sua igreja na terra e ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, há uma promessa da sua segunda vinda. Jesus prometeu voltar e ele vai voltar, ainda que para nós às vezes pareça demorado. A Escritura diz que para nós muitas vezes parece demorado a segunda vinda de Cristo. Parece que ele não vai voltar, porque nós estamos presos no tempo. Entretanto, a sua palavra é fiel. As profecias que apontam para a sua segunda vinda têm se cumprido cabalmente. E agora então Jesus, quando deixou aqui na terra a sua igreja, com essa esperança de que ele em breve voltaria para tomá-la para si, então agora os irmãos imaginem que a igreja, nesse seu caminhar, nessa sua história, a igreja tem altos e baixos, a igreja tem dificuldades, a igreja tem desvios, ela sofre apostasias, erros, falsas doutrinas, e é nesse momento então que Jesus Cristo, ele escreve à sua igreja essas cartas, como quem dizendo, olha, vocês devem receber essas cartas, devem ler essas cartas, para que vocês possam compreender quais são os erros que eu posso contemplar na igreja, e uma vez vocês compreendendo isso, que vocês possam então assumir um posicionamento, uma postura de um vencedor. O grande desafio para cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo, nós que somos participantes da igreja de Cristo, o grande desafio é que nós sejamos vencedores. Pastor, o que significa ser um cristão vencedor? Significa ser um cristão salvo? Não. Na verdade, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é salvo por uma iniciativa do próprio Deus. A salvação não depende do homem. Ela depende exclusivamente de Deus. Ou seja, Deus é quem procura o homem perdido, é quem o ilumina, é quem traz a ele a revelação, é quem tira ele daquela condição e então concede a ele o seu Espírito Santo, que é a própria vida eterna dentro do homem. Agora, uma vez salvos, e nós estamos aqui porque nós fomos salvos em Cristo Jesus, porque nós cremos no sacrifício de Cristo, uma vez salvos, nós agora temos muitos desafios. E esses desafios são nos colocados aqui para serem vencidos. De maneira que aquele que vence as dificuldades pelas quais a igreja passa, aqueles que superam esses enganos, esses erros, e que então cultivam e desenvolvem um coração sincero, um coração verdadeiro diante de Deus, essa pessoa, ela é chamada de vencedor.